Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Walter Souza. Uma rápida apresentação aqui. Eu trabalho na área de exatas, né? Na preparação para concursos públicos aí, ministrando, né, a disciplina raciocínio lógico, também matemática e estatística, né? Eu trabalho há cerca de 20 anos, né, como professor em cursos preparatórios para concursos públicos e vou estar aqui discutindo com vocês, né, o tema raciocínio lógico. A minha formação, eu sou engenheiro e matemático. A minha especialização é em mestrado em matemática pela Universidade Federal de Goiás, né? Bom, no nosso curso a gente vai abordar alguns temas relevantes aí, né, da disciplina lógica matemática, que são mais comuns e abordados aí em concursos públicos, né? Nessa matriz aqui a gente vai apresentar para vocês, né, esse conhecimento formal da matéria, técnico da matéria, né, essa parte da teoria. Então a gente vai apresentar para vocês as estruturas, né, equivalências e o estudo da argumentação ao fim, né, e propondo algumas questões, né, para ilustrar aí os exemplos, e depois na matriz de resolução de questões a gente vai exaustivamente fazer muitos exercícios aí com vocês, né. Bom, vamos começar? Olha só, a lógica matemática, né, nós veremos, ela é uma linguagem bivalente. Isso quer dizer o seguinte, que a unidade fundamental da lógica matemática é uma estrutura, né, que permite a classificação de apenas duas formas, o verdadeiro e o falso. E essa unidade fundamental da lógica é o que nós conceituamos como sendo proposição. Bom, então, uma proposição lógica é toda sentença declarativa, que é afirmativa ou negativa, e sobre esta sentença é possível estabelecer um juízo de valor. Esse juízo de valor é a classificação que nós faremos, né, em verdadeiras ou em falsas, né, chamando aqui de V e de F, essas proposições. Bom, então todo enunciado de sentido completo que permite esta avaliação em verdadeiro ou em falso vai interessar aqui o nosso estudo, né? É o que nós vamos chamar aqui de proposição lógica. Bom, em circuitos digitais, lá na eletrônica, na ciência da computação, é comum representar, né, o verdadeiro e o falso por 1 ou por 0, né? Então utiliza-se o 0 para representar o F e o 1 para representar o estado verdadeiro que está associado às proposições. Bom, olha só, vamos ver dois exemplos aqui. Uma que eu chamei de proposição P e a outra que eu chamei de proposição Q. Como nós veremos, né, vai ser comum representarmos as proposições por variáveis proposicionais. O que é isso? Bom, são letras do alfabeto, né, maiúsculas ou minúsculas, que nós vamos utilizar para representar as proposições. Então, por exemplo, aqui eu representei uma proposição que eu chamei de P e uma que eu chamei de Q. A proposição P é: a Lua é um planeta. E a proposição Q, 7 é um número primo. Ora, a proposição P ela tem valor lógico falso, enquanto que a proposição que eu chamei de Q tem valor lógico verdadeiro. É claro que a avaliação no estado lógico V ou F depende naturalmente do conhecimento que você venha a ter, do tema que está sendo proposto ou afirmado na proposição, né, para que você possa classificar. Por exemplo, se você não sabe o que é um número primo, então você não terá condições de dizer que a proposição Q é verdadeira. Nós vamos indicar, né, uma valoração nessa forma. Então eu vou dizer, por exemplo, que V de Q é igual ao estado verdadeiro. Assim como o valor lógico de P, então eu vou indicar por V de P, o V de P é igual a F, né, que é a nossa proposição do exemplo. Tá? Então eu tenho uma afirmação falsa, uma afirmação verdadeira como exemplo aqui. Bom, pessoal, olha só, essas proposições lógicas, né, assim como na linguagem corrente, natural, por exemplo, na língua portuguesa, nós temos lá o conceito, né, de oração simples e oração composta, certo? Bom, o que é uma oração simples lá no português? É aquele enunciado de sentido completo que foi construído em torno de um verbo. Como a nossa proposição é uma sentença declarativa, que a gente pode classificar em verdadeiro ou em falsa, você vai perceber sempre a presença verbal nas estruturas que são proposições, estabelecendo uma declaração. Olha, e assim como no português, né?
nós temos aquela oração simples e a composta. Aqui também na lógica matemática nós vamos ter as proposições básicas, chamadas de simples ou atômicas, né? E as fórmulas ou proposições compostas. Bom, então eu comecei especificando aqui o que é uma proposição básica. É uma proposição simples ou atômica. É quando ela é uma sentença única na frase, não há nenhuma outra componente. Aqui eu coloquei dois exemplos, uma que eu chamei de A e a outra que eu chamei de B. Por exemplo, a A diz: o número 9 é um quadrado perfeito. Esse enunciado ele é único. Nós temos apenas um verbo estabelecendo a declaração, tá vendo? Eu tenho o sujeito determinado, né, o número 9, e o predicado é um quadrado perfeito. Enunciado de sentido completo, isso pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso é uma proposição verdadeira, no nosso exemplo, mas às vezes nem você será convidado a decidir qual é a alternativa correta, né? Aqui eu coloquei o valor verdadeiro. Por exemplo, na proposição B básica, José foi à praia. Quem é José para que eu diga que é verdade ou que é falsidade que ele foi à praia? Nem sempre nós teremos condições de classificar. O que importa é: o enunciado é de sentido completo e permite uma valoração em V ou em F. Em caso afirmativo, vai interessar ao nosso estudo. Nós temos aqui um enunciado simples, né, representado pela A e o outro pela B. Bom, um autor, né, de um livro, né, chamado Prelúdio à Lógica, né? Dois autores, na verdade, né? Feitosa e Pavlovich. É um livro de 2005, né? Ele define da seguinte maneira, ó, aquela proposição que é simples, né? Ele fala, é aquela que não contém outra proposição como parte integrante de si mesma. Nada mais simples do que esta definição, ou seja, é um enunciado único que não tem outra componente, né? Bom, lá no português é o que você chama de oração simples, tá? Bom, vamos ver aqui a fórmula, que é a proposição composta. Ora, pessoal, a nossa fórmula ou proposição composta, ela também chamada de estrutura molecular, né? Aí lembra aquela ideia de átomo, né? Proposição atômica, aquela simples, e agora a molecular, que aquela noção que a gente tem lá da biologia também se aplica a essa ideia aqui, que é um conjunto, né, de átomos que vão formar essas moléculas. No caso ali, esses átomos são as nossas atômicas, as proposições básicas, que quando unidas através de operadores lógicos, vão gerar essas chamadas fórmulas ou proposições compostas. Bom, então definimos assim, né, a proposição composta ou molecular é uma fórmula gerada por duas ou mais proposições simples. Ora, como é que nós vamos interligar essas proposições simples? Através dos chamados conectivos lógicos. Eles são operadores que se utiliza na construção das fórmulas. Bom, então, Feitosa e Pavlovich define que uma proposição composta é simplesmente aquela que não é simples, ou seja, que vai ser formada por duas ou mais componentes através aí dos operadores. Veja o exemplo aqui chamado de P, né? Hoje choveu. Beleza, isso aqui é uma proposição. Se eu chamasse isso aqui de A, né, aqui eu tenho um conectivo, tá vendo? Ó, ou, aí, José não foi à praia. Então essa eu posso chamar de B, por exemplo, né? Você fala, mas essa é uma negativa, por que você não coloca o símbolo da negação? Bom, eu só estou nomeando uma variável, não há problema algum em fazer isso dessa maneira. Então eu estou dizendo que P é idêntica. Esse símbolo aqui significa idêntico, né? Deixa eu apagar aqui, né? É uma proposição P idêntica, então esse é o símbolo da identidade, tá? Ela é idêntica a A ou B. Existe um símbolo lógico que se usa para representar esse conectivo aqui. Ele será chamado de disjunção. Mas não se preocupe com isso ainda, né? Nós falaremos dos conectivos lógicos mais à frente. Aqui é só uma indicação para você que muitas vezes as fórmulas lógicas elas serão representadas com as variáveis e com os símbolos dos operadores. Ah, bom, é uma maneira, né, de você resumidamente expressar, colocar sua expressão, né, na estrutura. Bom, aqui outro exemplo, ó, aqui, todos os programas foram limpos e nenhum vírus foi encontrado. É um exemplo de uma fórmula que utiliza quantificadores, todo e nenhum, que serão estudados também por nós.
O exemplo R, uma proposição condicional, se a taxa de juros é alta, então a economia não cresce. Tá vendo? Nós temos uma fórmula também unindo duas proposições aí através de uma condicional lógica, aqui representado pelo se então. Bom, então são exemplos aí de proposições compostas, tá? Quando tivermos duas ou mais componentes utilizando-se aí conectivos lógicos, nós vamos ter as chamadas fórmulas. Bom, pessoal, olha só, um aspecto importante é que a lógica matemática, ela é chamada aqui nós vamos estudar, né, de lógica clássica, porque ela foi proposta inicialmente, né, por um filósofo chamado Aristóteles, mais ou menos 384, ele morreu em 322 antes de Cristo. Então, assim, é uma ciência que veio evoluindo e no século XIX para o século XX, ela sofreu um grande salto, de modo que temos muitas aplicações, né, com as estruturas da lógica, na construção de componentes dentro da computação, dentro, né, da filosofia própria mesmo, né? Anteriormente era muito mais comum, né, utilizar as estruturas da lógica, né, por filósofos, né, lá na filosofia, e depois do século XIX e XX, um aspecto mais matemático e formal da matéria. Então, começou-se aí, né, esse sistema formal de representação dos elementos. Então, foram estabelecidos, né, nesta lógica chamada de clássica, ou lógica aristotélica, né, alguns princípios que nós chamamos aqui de leis do pensamento. Esses princípios eles vão reger, né, a ideia que é aplicável aqui às nossas proposições lógicas, dentro dessa lógica clássica que nós estamos falando aqui, né? Bom, então, esses princípios aqui, eles devem reger todas as proposições, tanto as simples quanto as compostas, nesse universo da lógica clássica, né? E, no caso, o primeiro princípio aqui é o princípio do terceiro excluído, que diz o seguinte, ó, toda proposição lógica só pode ser classificada como verdadeira ou como falsa, não havendo outra possibilidade. Então, não há meio termo, não há um valor intermediário para as proposições lógicas. Ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. É isso que esse princípio diz aqui. Então, naturalmente, se você faz um teste de possibilidades lógicas, se uma sentença lógica não for verdadeira, automaticamente ela só pode ser falsa, tá? Bom, então, o outro princípio é o princípio da não contradição lógica. O que esse princípio fala? Que uma proposição, ela não pode ser classificada em verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, simultaneamente, não se pode usar os dois valores lógicos. Então, naturalmente, por exemplo, uma das bancas muito tradicionais aqui no Distrito Federal é a banca CESP, né? Ela, geralmente, nos seus itens lá, são itens de julgamento de certos ou errados, né? V ou F. Se um item daquele lá permitir as duas valorações, ele terá que ser anulado, porque fere esse princípio da não contradição. Então, o item que seja certo ou errado, não ambos. Não pode receber os dois valores ao mesmo tempo. Bom, e o terceiro princípio é o da identidade lógica. O princípio da identidade lógica, né, é aquele que faz a gente se dar mal nas provas. É quando a gente chama de verdadeiro o que é falso e chama de falso o que é verdadeiro. Esse princípio diz apenas isso, né? Que se uma proposição é verdadeira, então ela é V. Você não pode chamar de falso aquilo que é verdadeiro. E também não pode chamar, né, de verdadeiro aquilo que for falso. Apenas isso, tá? Bom, qualquer estrutura que seja lógica deve atender a esses princípios dentro desse universo da nossa chamada lógica clássica. Existem outros tipos de lógica, viu, pessoal? A lógica fuzzy, por exemplo, que estuda valorações que vão oscilar entre 0 e 1, por exemplo, num processo de gradação. Mas aí é outra história, não é o objetivo nosso estudar esse tipo de lógica aqui no nosso curso, né? Que a gente está fazendo preparatório para concursos públicos. E o foco aqui é o estudo da lógica clássica inicialmente. Nós vamos estudar estruturas, né, que vão fugir um pouco desta validação
proposição lá na argumentação lógica, quando a gente estudava os argumentos indutivos, né, em suas classificações, eles admitem um processo de gradação, né, entre o válido e o não válido para a classificação dos argumentos indutivos. Aí a gente vai discutir isso lá na lógica da argumentação. Quando a gente limitar o nosso estudo à análise de proposições, devemos atender a esses princípios aqui claramente, né? Bom, olha só. Nem tudo que a gente vai se deparar aí vai ser proposição. Algumas sentenças, elas não são proposições. Por quê? Ora, porque não vão permitir a valoração em apenas um dos dois estados, verdadeiro ou falso. Não vai fazer sentido valorar como tal, então não são proposições. Veja o que diz aqui Kopp em um livro chamado Introdução à Lógica, é um autor. Na página 12 desse livro, ele faz a seguinte afirmação que é interessante, eu achei pertinente e reproduzi aqui para vocês. Ó. As proposições são verdadeiras ou falsas e nisto diferem das perguntas, aquelas sentenças interrogativas, né? Das ordens, as imperativas, né? E das exclamações. Só as proposições podem ser afirmadas ou negadas. Uma pergunta, ela pode ser respondida, uma ordem, ela é dada, né, e uma exclamação proferida. Mas nenhuma delas pode ser afirmada ou negada, nem é possível julgá-las como verdadeiras ou falsas. Esse é um dos autores aí mais respeitados aí da lógica. Pessoal, e ele faz essa afirmação e é pertinente porque algumas questões de concursos públicos, elas abordam apenas a sua habilidade em decidir o que é e o que não é proposição, né? Então, muitas vezes se limita a essa ideia, né? Então, nesse sentido aí, o que nós queremos dizer na prática, né? Que nem tudo é proposição. Então, nós vamos excluir algumas situações. Por exemplo, aqui, o que não é proposição? Ó, não é proposição nenhuma frase interrogativa, porque a pergunta, ela é a indagação feita, ela é respondida ou não respondida, não faz sentido você dizer verdadeiro ou falso a uma pergunta. Por exemplo, quando eu pergunto para você, qual é o seu nome? Você não vai dizer verdadeiro ou falso como resposta, então não me interessa ao estudo da lógica, tá certo? Bom, então, ó, destacamos aqui as sentenças interrogativas, não são proposições, as imperativas, que expressam ordem, pedido lá na língua portuguesa, exemplo aqui, faça seu trabalho corretamente, não pode ser proposição. As exclamativas também não são proposições, elas expressam admiração, indignação, tal, né? Por exemplo, legal, aqui é um exemplo de uma exclamativa, não é proposição lógica. As sentenças optativas, que expressam desejo, por exemplo aqui, vá com Deus, né? É uma proposição optativa, então neste caso não interessa ao estudo da lógica. Bom, além dessas aqui, pessoal, eu destaquei também duas outras estruturas que não são proposições. As sentenças abertas, aqui destacadas, e os paradoxos, né? Vamos discutir isso aqui melhor. O que é uma sentença aberta? É uma sentença cujo sujeito ou referencial não estão quantificados. Isso quer dizer o seguinte, nós vamos ter variáveis livres na estrutura. Coloquei aqui dois exemplos para você entender melhor essa ideia. O que é uma sentença aberta? Veja o primeiro, ó, ele é advogado. Se coloque numa posição ativa de alguém que deve classificar isso aqui em verdadeiro ou em falso. Entretanto, o sujeito, ele que está presente aqui na nossa estrutura, não está quantificado. Eu não tenho condição de dizer que isso aqui é verdadeiro ou é falso, eu não sei quem é ele. Ou seja, esse sujeito é referente a quem? Então, para que eu diga que é verdade ou que é falso, que ele é advogado. Outro exemplo, o Tribunal de Justiça, aqui separa, né? De Justiça do Distrito Federal e Territórios, possui X varas criminais. Ora, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Ora, depende do valor de X. Então, aqui são dois exemplos que apresentam variáveis livres, tá? Ele e o X são essas variáveis livres, elas podem assumir qualquer valor. Enquanto você não quantificar a variável livre, você tem uma sentença aberta em matemática e em lógica é uma proposição aberta. Nesse caso, não é proposição lógica, tá? Bom, outro termo também que não caracteriza proposição
é a utilização de paradoxos, né? Por exemplo aqui, são sentenças, né, que quando você classifica em verdadeiras, elas se tornam falsas e vice-versa. Quando você classifica em falsa, elas vão se tornar verdadeiras. É bem estranho mesmo o paradoxo. Veja um exemplo. Ó. Suponha que José, um indivíduo, faz parte de um contexto proposicional e ele faça a seguinte declaração: eu sou mentiroso. Então, entre aspas aqui, ó, José declara: eu sou mentiroso. Ora, vamos tentar encontrar o valor lógico de José, né? Será que José é um cara que sempre fala a verdade ou é um cara que sempre mente? Bom, então quando ele declara aqui, eu sou mentiroso, vamos supor que José seja um cara verdadeiro. Se ele for um cara verdadeiro, você acha que ele poderia declarar que é mentiroso? Não, por quê? Porque José, desta maneira, se tornaria em falso, né? Ou seja, uma pessoa que está mentindo, né? José, sendo uma pessoa verdadeira, jamais ele iria declarar, eu sou mentiroso. Isso quer dizer o seguinte, José não pode ser verdadeiro. Bom, dentro de um contexto proposicional, aquilo que não pode ser verdadeiro teria de ser o quê? Falso. Então, vamos supor que José seja um cara sempre falso. Neste caso, pessoal, a gente está avaliando estruturas, né, de elementos proposicionais. Isso quer dizer o quê? Que ou eles são verdadeiros ou eles são sempre o quê? Falsos. Então, eu estou supondo agora que José é um cara falso. Mas se José for um cara sempre falso, ao declarar eu sou mentiroso, ele está dizendo a verdade. Porque essa seria a sua natureza lógica, a de falso, né? Mas como que José é um cara sempre mentiroso e diz a verdade em sua declaração? É isso que nós chamamos de paradoxo, pessoal. Ou seja, é uma proposição que se eu atribuir verdadeiro, torna-se falso. Se eu atribuir falso, o indivíduo torna-se verdadeiro. Isso é um paradoxo, não interessa ao estudo da lógica, tá? Bom, para exemplificar melhor essa ideia, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Olha só. Daqui a pouco eu volto lá nas referências bibliográficas, vou indicar para vocês aí alguns livros que vocês podem adquirir, tá? Bom, então, olha só, das 5 frases abaixo, uma questão da banca FCC, Fundação Carlos Chagas, tá? Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Que belo dia. Olha a primeira frase. Essa sentença aqui é uma proposição? Não. Então, essa primeira aqui, ó, não é proposição. Vou abreviar aqui, tá? Não é proposição. Qual é o motivo, né? Nós temos uma exclamativa. Uma exclamativa. Bom, veja outra. Um excelente livro de raciocínio lógico. Bom, essa sentença aqui, ela é não declarativa, porque ela não tem verbo. Um excelente livro de raciocínio lógico. Se a sentença não tem verbo, ela não pode ser uma proposição lógica. Então, aqui também não é proposição lógica. Ó. Não é proposição, tá? Porque é aberta. Que livro é esse para que eu diga que ele é excelente, né? Se eu tivesse dito assim, o livro do professor Antônio é um excelente livro de raciocínio lógico, aí nós teríamos, né, uma proposição. Neste caso, seria uma declaração, uma afirmação declarativa. Neste caso, seria proposição. Agora, aqui, não, né? É uma sentença aberta, né? Também, né? Não declarativa. Não declarativa. É o que nós chamamos lá em português de apenas frase, não é oração. Oração é a frase construída em torno do verbo. Aqui é apenas frase, né? Não tem verbo. Agora outra, o jogo terminou empatado. Não é proposição também, porque é interrogativa, não é isso? Olha lá, não é proposição, porque essa aqui é uma sentença interrogativa. Lembre que as interrogativas não podem ser proposições, né? Bom, então, pessoal, olha o que nós já vimos aqui. 4 frases têm uma mesma característica comum. Uma delas é diferente das demais, né? Ele está querendo essa que é diferente das demais, né? Ou seja, se 3 não são proposições, vai haver uma que vai ser. E é exatamente essa próxima aqui. Olha lá. Existe vida em outros planetas do universo. Aqui você tem o exemplo de uma proposição lógica, tá? É uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa.
O grande detalhe na proposição, pessoal, é que nem sempre você terá que decidir qual é a opção correta, se é V ou se é F. Ou seja, nem sempre você será convidado a classificar a proposição em V ou F. O fato de a sentença poder ser classificada em V já interessa ao estudo da lógica. É isso que nós queremos indicar aqui. Bom, outro exemplo aqui, ó, escreva uma poesia. Não é proposição, porque é uma sentença imperativa. Não é proposição, né? O motivo dessa última aqui é que ela é uma sentença imperativa. Ou seja, qual é a sentença que não tem a mesma característica das demais ali, das outras 4? Ora, é esta aqui, né? Nós temos aqui a 4, aqui ó, a enumeração no item aqui correta é 1, a 2, aqui a 3, aqui a sentença 4, aqui a 5. Nós temos que essa 4 é a resposta, né? A quarta sentença, de fato, ela é diferente das demais, ela é a nossa proposição, tá? Bom, olha só, pessoal, fazer aqui mais um exemplo, agora de uma questão da banca CESP, tá? Que é a seguinte, julgue os itens que se seguem, né? Diz o seguinte, nas sentenças abaixo, né, apenas A e D são proposições. Vamos ver? Olha só, nos exercícios do tipo CESP, você vai ter que jogar certo ou errado. O que o examinador está querendo aqui? Que você classifique, né, aquilo que é e o que não é proposição. Vamos ver então no item 1. Só A e D são proposições? Vamos ver. Olha A, 12 é menor que 6, proposição. Beleza. Isso é falso, inclusive, né? Para qual time você torce? Não é proposição. Todo mundo já sabe por quê, né? É interrogativa, né? Nenhuma interrogativa vai ser proposição. Então essa não é. X mais 3 é maior do que 10, gente. Isso aqui é proposição? Também não. Ah, qual é o motivo então, hein, Walter? Ó, essa aqui não é proposição, gente, porque é uma sentença o quê? Aberta. O X, gente, não está quantificado, tá? Então isso aí é uma sentença aberta. Você fala assim, ah, Walter, mas se eu quiser resolver essa inequação, é só isolar o X. Ah, de fato, né? Se você tem lá, X mais 3 é maior do que 10, então o X é maior do que 10 menos 3, né? Então o X é maior do que 7. Mas você tem condição de dizer que X é maior do que 7? É uma afirmação verdadeira ou falsa? Não, você não sabe o valor do X, depende do valor do X, tá? Então não adianta querer resolver a inequação, porque você continuará com uma sentença aberta. Existe vida após a morte? Bom, isso aqui é proposição. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Por isso que interessa ao estudo da lógica. A gente pode estudar possibilidades a partir dessa ideia aqui. Bom, apenas A e D são proposições? Estava certo esse item, tá vendo? Item tranquilo. Esse item aqui, pessoal, foi da prova do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Bom, vamos lá, olha, outro item. Também que foi de outra prova do CESP, do concurso do Banco do Brasil. No item 2 aqui que eu coloquei dessa forma, tá assim, há duas proposições no conjunto de sentenças, vamos ver? O Banco do Brasil foi criado em 1980, isso aqui é proposição, gente? É sim. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Interessa ao estudo da lógica. Faça seu trabalho corretamente. Aqui não é proposição. O que nós falamos, pessoal? Que não pode ser proposição aquilo que for sentença imperativa, exclamativa, interrogativa, aberta, tá? A gente tem um exemplo de uma imperativa aqui. Não é proposição. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Isso aqui é uma proposição? Perfeito, ó. Isso é proposição. Né? Nós temos duas proposições no conjunto dessas sentenças? Sim, nós temos a primeira e a terceira. Esse item também era um item certo, tá? Então tá aí, ó, para você, né? Duas resoluções. Vou fazer o item 3, tá? Do mesmo estilo do CESP, tá? Então nesse exercício aqui, vamos ver o que nós temos, ó. Na lista de frases a seguir, há exatamente 3 proposições. Analisa aí você, dá uma pausazinha e classifique estas 5 sentenças aí em proposição ou não proposição, beleza? Bom, então vamos lá, vamos resolver agora, você já resolveu, vamos conferir, ó. A frase dentro dessas aspas é mentira, isso aqui é proposição? Não é proposição. Isso aqui é paradoxo, pessoal, né? Então isso aqui não pode ser proposição, não interessa ao estudo da lógica.
Como que alguém vai dizer que a frase dentro dessas aspas é mentira, é algo verdadeiro ou falso, né? Não está nem caracterizado. Alguém poderia até dizer, isso aqui é uma sentença meio que aberta também, né? Porque a frase não está caracterizada, né? Para que alguém possa dizer que é V ou F, né? Então não pode ser proposição. É um paradoxo, melhor classificar assim. Veja a segunda, ó. A expressão x mais y é positiva, também não é proposição. Muito bem. Por quê, gente? Porque é uma sentença aberta. Tá? Porque é aberta. Essa aqui, a primeira a gente falou que é um paradoxo. Bom, vamos ver a terceira. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Isso aqui é proposição. Uma proposição falsa, por sinal, né? Então, essa aqui é proposição. Beleza. Agora, vamos ver a outra. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Também é proposição essa aqui. Essa aqui também é proposição. Beleza. O que é isto? Não, aqui não é proposição, né? Não é uma proposição lógica, porque é uma sentença o quê? Interrogativa. Né? A gente já sabe que as interrogativas não são proposições. Bom, o item está falso, né, gente? Ele fala exatamente 3, né, proposições nesta lista. Não, nós temos apenas 2. Então, esse item aqui é um item falso, tá? Bom, olha só. Opa, avancei aqui, eu quero voltar. Para encerrar esse bloco aqui, ficam algumas indicações, tá? O livro do professor Antônio Geraldo, né, da editora Aluminus, né, que é a nossa editora do MP, né, gente? É um bom livro, tá? Muitos exercícios resolvidos, uma vasta teoria. Recomendo que você adquira esse livro aqui. É um bom livro para se praticar, para se treinar vários exercícios de concursos públicos, né? E uma abordagem um pouco mais técnica, do ponto de vista da teoria, né? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais o aspecto teórico, pode também buscar outras indicações, né? Por exemplo, o livro do Feitosa, né? É um prelúdio à lógica, é um interessante livro que traz algumas definições e aspectos da argumentação também de forma interessante, né? Recomendo também aqui o do Kopp, né? Excelente livro de introdução à lógica, é bem antigo esse autor aqui, mas as estruturas são ótimas e foram fundamentais aí para outros autores, né, se utilizarem também de referências dele, né? Temos aqui o livro do Mortari, do Salmon, que é mais voltado à argumentação. Esse aqui também é um bom livro, né? Não é um livro muito caro, que você pode trabalhar, né, esses temas aí e aprofundar um pouquinho os seus estudos, tá? Eu li todos esses livros aqui para preparar as aulas para vocês e achei esses livros interessantes, tá? Bom, eu finalizo esse bloco, até excedi um pouquinho, né? A gente vai fazer no próximo bloco a iniciação aí dos conceitos de tabelas verdade e operadores lógicos, né, que é um outro tema aí que a gente vai avançando nos nossos conceitos. Um abraço, daqui a pouquinho a gente volta.